Boa tarde! Boa tarde, pessoal! Prontos aqui para começar a nossa terceira e última aula do curso de aperfeiçoamento em automaquiagem. Vou abrir aqui meu chat. Pronto, deixa eu só organizar aqui a minha câmera. Então vamos lá. Na verdade, né, não vai ser a última. A gente vai ter uma aula bônus que eu já passei as informações para as diretoras de vocês. Em breve elas vão estar passando para vocês também, tá? Nós teremos uma aula bônus aí que vai ser olho preto, que eu sei que muitas pessoas gostariam de aprender mais informações sobre o olho preto. Então hoje vamos começar a nossa maquiagem, que é uma maquiagem elaborada, diferente da primeira e da segunda aula. Primeira maquiagem foi uma Make Express, que foi bem simples, né? Que inclusive nós fizemos ela em meia hora, essa make. A segunda aula foi de make com delineado gatinho, que era uma make mais clean, não era tão escura também. E vocês vão observar que nessa maquiagem a gente vai falar sobre bem mais acabamentos. Então já vamos começar aí. Antes de qualquer coisa... Deixa eu só olhar aqui os comentários de vocês, gente. Antes de começarmos, a Fernanda acho que respondeu a Andréia, né? Isso. Andréia, a aula fica disponível por 48 horas, tá? Todas as aulas. Então, gente, nós vamos começar. Eu já estou com a minha pele super limpa e super hidratada. Inclusive, agora eu tava passando máscara, mais cedo eu tava passando máscara, né? Mantendo aí o super cuidado com a pele. Então... dentro dessa maquiagem, hoje nós vamos falar sobre corretivos. Eu hidratei minha pele agora e vou passar mais um pouquinho de hidratante. Gente, eu vou usar esse daqui, que é o noturno, tá? Porque como eu quero minha pele super hidratada, ele tem uma grande potência de hidratação noturno. Adoro passar ele no rosto assim, antes de fazer uma maquiagem mais elaborada. Então eu vou hidratar minha pele só pra gente falar um pouquinho mais dos corretivos. Mantenha essa pele super hidratada. Gente, eu não faço maquiagem sem deixar a pele bem hidratada, tá? É muito importante esse processo de deixar a maquiagem com um aspecto aí mais bonito, mais viçoso, né? Então eu vou passar, eu poderia passar também a área dos olhos, o creme da área dos olhos, mas eu não vou passar porque eu já tinha passado umas 2 camadas de hidratante. Então a pele já está bem hidratada nessa região, tá? Então passei aqui. E já venho aplicar o primer pra gente poder falar aí um pouquinho dos corretivos. Ui, deixa eu deixar meu... Pera aí, gente. Coloquei os produtos aqui do lado. Aí tá ali atrás, vou pegar outra. Vou pegar outra que nós estamos querendo acabar mesmo. Vou abrir um aqui. Eu amo esse primer, né? Ele é bem... mas ele deveria estar por aqui. Ah, olha onde ele tá. Tá aqui o bonito. Querendo acabar, então eu vou deixar esse daqui de lado. Esse novinho aqui. Vamos acabar com esse aqui primeiro. Então, gente, vou fazer a aplicação do primer e ele não é aplicado como um hidratante, tá? Eu vou aplicar ele nessas regiões onde nós temos poros mais dilatados. Coloco aqui um pouquinho. Especialmente nessa região aqui. E vou deixar a pele absorver tanto a hidratação, quanto aqui, ó, a função do primer, né? Então, gente, antes de começarmos a desenvolver a pele, eu vou passar aqui e falar um pouco sobre os corretivos. Eu tenho aqui o corretivo Yellow, o corretivo pêssego e os 3 corretivos. Vou colocar aqui, ó, 3 corretivos da outra linha, tá? Que é o começo, meio e fim. Só pra gente entender, porque lá na primeira aula, nós falamos ali sobre a importância da colorimetria na maquiagem. A gente precisa lembrar e saber sempre. Porque essa é uma dúvida que eu recebo muito na caixinha de pergunta, pelo direct, eu recebo muito essa dúvida. Ah, eu uso corretivo qual hora? Gente, cada corretivo tem uma função, né? Então, os corretivos coloridos, eles devem ser aplicados sempre antes da base. Qualquer corretivo colorido, seja ele para tampar o melasma, para espinhas, para olheiras mais arroxeadas e para olheiras mais azuladas. Então, assim,
tudo que você quer neutralizar vai ser sempre antes da base, nunca depois. A gente não passa o corretivo Yellow, por exemplo, depois da base. Aqui, deixa eu só pegar. Então aqui, o corretivo Yellow, ele serve para cobrir olheiras arroxeadas, tá? E o corretivo Pêssego serve para cobrir olheiras azuladas. Quando a gente observa essas diferenças, a gente faz a cobertura, né? Porque a nossa pele, a base, ela imita a cor da nossa pele. Então, se tem uma mancha ali muito escura, a base não está imitando a cor da mancha, está imitando a cor da pele. Por isso que a gente tem que neutralizar antes de fazer a aplicação da base. Para melasma, quem tem melasma faz a aplicação de um corretivo lilás. Então, cobre primeiro, a gente faz toda a cobertura, faz toda essa cobertura e depois cobre com a base. Então, todos os corretivos coloridos são aplicados sempre antes da base. Vou diminuir um pouquinho a luz. Então, todos os corretivos coloridos, tá? Pêssego para olheiras mais azuladas, Yellow para olheiras mais arroxeadas, mas muitas vezes a gente não consegue diferenciar aí o que são essas olheiras mais azuladas e olheiras mais arroxeadas, porque o corretivo, as cores azul, né, o azul e o roxo, são cores análogas, são cores que são laterais uma à outra. Então, por isso que às vezes a gente se confunde, nosso cérebro aí se confunde em relação a isso. Então aqui daqui a pouco eu vou neutralizar a minha olheira com o corretivo Yellow, que ela tem o fundo mais arroxeado, tá? Mas antes a gente vai falar desses corretivos aqui. Por que eu estou falando antes da gente fazer a aplicação? Gente, deixa eu colocar eles aqui. Aqui, esses corretivos, nós precisamos observar algumas coisas, né? Qual é a função deste corretivo? A função deles também é fazer cobertura. Por exemplo, se eu não fizer cobertura na minha pele, ainda vou ficar aqui com um pouco de olheira, eu faço cobertura com esse corretivo, respeitando o valor tonal da minha pele, que é o que nós falamos na primeira aula, tá? Nós temos aí valores tonais diferentes na nossa pele. Cada valor tonal X da minha pele, eu tenho que cuidar para observar o valor tonal do corretivo. Como que eu escolho o corretivo de acordo com o valor tonal da minha pele? Eu escolho ele sempre mais claro que a cor da minha pele, só que não tão mais claro. Isso quer dizer, não posso dar um alto contraste da cor do corretivo. Aqui tem o corretivo Light Ivory, Light Beige e Deep Bronze. Se eu uso na minha pele, que é média, se eu uso um corretivo muito branco, vai distanciar muito da cor da minha pele. Então eu uso o Light Beige, né? E aqui tem dois corretivos, né? Da linha Ivory, das cores Ivory, das cores Bege e das cores Bronze, tá? Esse corretivo Bronze também serve para iluminar pessoas que têm a cor de pele retinta, né? Pessoas de pele preta. Então, todos eles servem para iluminar. O iluminador na nossa pele, ele é assim. Porque na maquiagem a gente trabalha com sombra e com luz, né? A sombra, que é o corretivo de contorno, e a luz, que também são esses pontos de iluminação que a gente constrói, que é o que a gente quer dar destaque na maquiagem. Por isso que a gente deixa ele um pouco mais claro que a tonalidade da nossa pele, mas nunca tão mais claro. Tem que ser com baixo contraste, não com alto contraste, tá bom? E para o corretivo de contorno, como seria? Diferente de uma pessoa de pele média, utilizando aqui um contorno muito escuro, é diferente de uma pessoa de pele ivory. Por exemplo, a pele ivory, né, aqui, é muito distante. Olha a distância da cor, dessas duas cores. Olha o altíssimo contraste que tem. Então, se eu passo esse corretivo aqui em uma pessoa de pele ivory, vai distanciar muito. Gente, isso fica muito difícil de esfumar. A maioria das vezes vai ficar marcado, vai ficar feio, né? Então, mas aí a pele média, né? A minha cor de pele média aqui. Eu posso utilizar esse corretivo? Posso utilizar, desde que eu utilize com uma intensidade mais fraca do que eu utilizaria uma pessoa de pele morena, tá? Na minha cor de pele, por exemplo, que vocês vão ver a quantidade que eu vou colocar. É pouco produto, porque senão fica muito escuro, tá? A gente tem que observar isso, porque isso tem que ficar harmônico. O contorno, claro que ele vai ficar mais evidente, mas não é preto aqui na nossa pele, não é tão marcado. Então aqui, esses corretivos que são de iluminação e cobertura também, né? E agora a gente vai começar aí neutralizando a pele. Vou já começar a fazer neutralização da pele.
Vou usar aqui o corretivo Yellow. Por que a gente utiliza o corretivo Yellow para olheiras arroxeadas? Porque o roxo, né, a cor da olheira ali, que é proveniente de duas cores primárias, que é o vermelho e o azul. Qual é a outra cor primária que falta? O amarelo. Por isso que a gente utiliza um corretivo amarelo para neutralizar o roxo. Igual o roxo neutraliza o amarelo. O melasma, ele tem uma pigmentação, tem muita pigmentação de amarelo, por isso que a gente utiliza o corretivo roxo para neutralizar ali o amarelo. Jamais a gente utiliza esse corretivo Yellow para neutralizar o melasma, porque ele já tem muita pigmentação de amarelo, eu não posso colocar mais amarelo, tá? Então aqui, corretivo Yellow, vou dando batidinhas, como eu já hidratei a minha pele, já fiz a aplicação do primer. Vou dando batidinhas. A gente não esfrega, tá? A gente dá batidinhas, a gente constrói uma camada de produtos. Quer dizer, eu vou neutralizar. Ah, eu acho que o corretivo Yellow craquela na área dos olhos. Gente, o corretivo Yellow, ele é mais denso do que essa linha de corretivo aqui, tá? Isso quer dizer, ele é mais grosso. Então, se você não hidratar essa região dos olhos, vai acontecer isso mesmo. Porque ele é um corretivo mais grosso, mais denso, por isso que pode acontecer isso. Então, eu cobri. Basicamente, eu fiz ali, né, a cobertura da olheira. E de cá, olha ali, tanto que tava... Acho que tinha olheira, né? De cá, a mesma coisa. Dando batidinhas. A gente não esfrega nada que a gente esteja fazendo aqui, neutralização, camuflagem, a gente não esfrega, tá? E dando essa cobertura aqui. Não eu vou me preocupar com essa linha que sobra um pouquinho, tá? Porque agora eu vou construir a camada da pele. Mas vale a gente lembrar que está bem, não tem lugar sobrando, não tem aqui, ó, acúmulo de produtos sobrando demais, tá? Ah, eu acho que minha olheira ainda não cobriu. Então, você coloca mais um pouco agora e faz mais uma camada. Lembrando que, quanto mais camadas de produtos a gente coloca no nosso rosto, não tem como não evidenciar um pouco mais, né, as nossas linhas. Porque, gente, a maquiagem ela não serve pra tampar a linha, ela serve pra tampar a cor, ela serve pra tampar uma olheira, uma mancha. Não pra tampar a textura da pele, tá bom? E agora eu vou construir aqui a pele. Coloco uma plaquinha base e o CC Cream. Eu sempre gosto de colocar um pouquinho do CC Cream, que minha pele, já falei pra vocês, né? A minha pele é um pouco seca. E eu gosto de colocar aí um pouco do CC Cream. Nós até falamos sobre isso na segunda aula sobre a gente não colocar muita base seca em uma pessoa que tem a pele seca, porque quando eu coloco um pouco do CC Cream, ele é um produto mais hidratante e melhora esse aspecto, né? E também pessoas de pele madura, que fica excelente, ou mesmo pessoas de pele madura, pode usar essa base aqui colocando um pouquinho de diluidor, coloca a base e pinga diluidor, que a base fica mais fluida, fica excelente para fazer a aplicação em pessoas de pele madura. Então, vou pegar aqui, dando batidinhas, construindo, né? Construindo uma cobertura ali na pele. Gente, sempre uso assim, ó, dando batidinhas. Aqui essa lateral do cabelo. E olha o quanto já vai mudando, né? Nossa pele. Quem for tendo dúvidas aí, pessoal, pode colocar no chat que a gente vai se comunicando por aqui, tá? Fazendo a construção de toda a pele aqui, sem arrastar, sem deixar a base já ficar sobrando em algum lugar.
Aqui sim eu arrasto. Por quê? Porque eu só vou usar o restinho. No rosto eu não arrasto não, tá? Só arrasto ali no pescoço. Por que a gente arrasta pro pescoço? Porque nós temos aí, né, muitas vezes o pescoço mais claro. Do que a cor da nossa pele. Então, eu pego e desço aqui, ó. Que assim eu estou uniformizando também a cor, tá? Vou dar essas batidinhas. A pele, se a gente conseguir aí, se vocês conseguem ver, observar que a pele já está toda uniforme. Não tem produto ali sobrando demais. E agora eu vou fazer a aplicação do corretivo. Quase deixei cair o corretivo. Porque agora que a gente vai ver. Se eu tivesse, gente, aplicado o corretivo e fosse explicar aquilo pra vocês, eu ia demorar muito e esse corretivo ia secar. Gente, não fica legal. A gente precisa necessariamente esfumar logo esse corretivo, tá? Então, passei aqui. Tá vendo que ele é mais claro, mas ele não é branco. Coloquei aqui nos pontos de iluminação. Vale lembrar que quem tem o queixo proeminente, como nós falamos na primeira e na segunda aula, não tem a necessidade de passar aqui, tá? Porque aqui é ponto de iluminação. Aqui é cobertura e iluminação. E aqui é somente os pontos que a gente faz. E olha só, eu vou esfumando esse corretivo aqui na minha testa, ele vai criando um ponto mais claro aqui, mas não fica tão difícil de esfumar. Já que o meu corretivo aqui não é tão branco, porque se ele fosse branco, aí sim ficaria muito difícil. Né, criaria ali uma linha, uma marca. E venho dando batidinhas. Olha lá o ponto de iluminação. E a cobertura? E agora a gente vai fazer a aplicação do contorno. Se eu tivesse feito aplicar... Tem muitas pessoas que passam assim, ó, iluminador, contorno e depois vem esfumando tudo. Eu não gosto de fazer assim, tá? Eu só faço a aplicação do corretivo claro primeiro. Depois eu venho aplicando aqui o corretivo mais escuro. E olha como que nós vamos aplicar agora. Eu nem vou aplicar ele no rosto todo, por exemplo. Eu não vou aplicar no nariz. Eu vou fazer aqui, esfumar e depois eu faço o nariz. Vou pegar aqui o Lip Bronze, que é o corretivo que eu vou fazer o contorno. Não vou colocar muito. Vou usar o pincel correto, porque esse pincel de blush é perfeito para fazer isso. Gente, indique esse pincel para suas clientes para aplicar contorno em pó, contorno em creme, iluminador, blush. Ele é multifuncional, ele é muito bom. Denise, as aulas ficam disponíveis só por 48 horas, tá? A aula anterior a gente deixou por mais tempo porque nós tivemos um desafio na hora da transmissão. Aqui eu vou fazer a aplicação dele com pouco produto, gente, não vou fazer, né, não vou aplicar tanto. Vou medir da pontinha da orelha aqui no cantinho dos lábios. Cuidado para não fazer este movimento, ó, esse aqui, ó, passar dessa forma, deixar ele quase na vertical. É numa diagonal, onde a gente faz um contorno mais horizontal, somente em quem tem o rosto muito fino e queira fazer contorno, tá? Então eu vou aplicar ele aqui. Só esse tantinho. Nem aplico mais. Ali. Vocês vão ver o tanto que vai... Já vai ficar super intenso a cor. Agora, gente, eu vou esfumar e somente depois eu volto pra fazer acabamentos, tá? Me preocupo primeiro em esfumar pra não secar, porque senão dificulta demais. Como que eu vou começar? Vou dando essas batidinhas aqui. Essas batidinhas são importantes para a gente observar que, conforme eu vou esfumando, eu não vou arrastando, né? Eu não vou arrastar esse produto. Eu não vou fazer movimentos bruscos, eu só vou esfumando, dando essa batidinha, essa leve encostadinha assim, mas sem fazer esse movimento de vai e volta e sem fazer esse movimento circular. Então, olha ali.
Enquanto eu já vou criando um contorno. E o restinho que tem, eu vou trazendo aqui na pontinha dos lábios. Somente esse restinho, tá? Então, gente, olha só. Já tem um contorno evidente. Imagina se eu tivesse colocado muito. Então, eu vou fazer aqui. Mesma coisa. Vou tirar um pouco, né? Tirar não, vou esfumando ali. Misturando ele, mesclando esse contorno. E vem tirando esse excesso na toalhinha. Trazendo aqui, ó, o restinho pra cá. Se eu tivesse feito movimentos muito bruscos assim, pode ser que eu tire a base. E agora aqui, quem tem a testa curtinha não vai fazer a aplicação aqui em cima, tá, gente? Porque o contorno ele serve pra como se estivesse escondendo uma parte ali, né? É como se a gente estivesse trabalhando com a sombra pra diminuir essa capacidade ali de enxergar uma testa maior, porque isso cria uma ilusão de ótica. Só que quem tem uma testa curtinha não vai fazer isso. Pode fazer assim nessa lateral para deixar o rosto com um formato mais comprido. Mas não precisa ir na testa. Nunca consigo fazer esse contorno, fica parecendo um palhaço. Tem jeito e é só batidinhas, né? No meu rosto é magrinho e fino. Tem que ter cuidado para não ficar muito fino, tá, gente? Porque eu tenho um rosto fino aqui. Dependendo do jeito, eu me acho assim, fico muito... Assim, ó, né? Então a gente tem que ter cuidado. Vou diminuir aqui, ó, levemente a intensidade. Porque a gente constrói acabamento. Agora eu vou limpar aqui. E sim, só agora eu me preocupo em fazer ali um acabamento na testa ou mesmo nessa lateral aqui. Por quê? Questão de secado. Se eu tivesse me preocupado com isso, depois fosse esfumar aqui já tinha secado. Ia ficar muito difícil de esfumar. E como que a gente faz se a gente quer fazer um acabamento? Eu acho que um lugar eu desci demais, ou ficou um pouco marcado. Vem com a esponjinha, só como que tem, gente. Levemente aqui, ó, dando umas batidinhas. Só pra diminuir aí essa capacidade. Deixa eu esfumar antes de cá. Ele vai dar uma clareada. Ou uma apagada. O que a gente vai fazer aqui no nariz agora. E a gente tem que dar uma apagada ali depois do que a gente faz. Então, aqui no nariz, eu vou fazer a aplicação, tá? E aí a gente vai fazer, observa só, como que eu faço uma aplicação de contorno no nariz? Se eu fizer duas linhas largas, eu vou deixar o nariz mais largo. Então, eu tenho que fazer duas linhas finas e próximas uma da outra aqui, ó. Vou fazer essas duas linhas próximas uma da outra. Aqui... Vou colocar assim, ó, o mínimo do mínimo do mínimo de produto, gente. Porque ainda assim ele vai ficar escuro. Duas linhas próximas. E agora, como que eu vou esfumar o nariz? Eu amo esse pincel, inclusive, até por isso. Vou usar essa pontinha do pincel pra esfumar aqui o nariz. Não vou, gente, não faz esse movimento tão brusco também aqui, tá? Eu venho esfumando, levo ali, ó. Só quem tiver o nariz, assim, ó, muito comprido, que não traz aqui pra criar mais profundidade. Faz só do meio pra cá, ó, assim. Do meio pra pontinha. Então, fiz isso daqui. E ali, como eu não tenho nariz tão comprido, eu vou criar essa profundidade. E agora, vamos vir com acabamento, porque aqui exige muito acabamento. Por quê? Não posso deixar essa linha reta, não posso deixar essa marcação, não posso deixar tão intenso a cor aqui, né? Que olha isso, senão fica muito estranho, né? Então, eu vou pegar aqui a esponjinha. Vou colocar aqui, ó, o mínimo do mínimo de produto, gente. Porque ainda assim ele vai ficar escuro. Vou colocar aqui, ó, o mínimo do mínimo de produto.
Vou dando, gente, essas batidinhas. Pode ser até esponjinha menor. A minha pequenininha tá ali. Só que essa aqui tem um restinho de produto. Dando essa batidinha aqui, ó. Eu basicamente estou tirando aquela linha reta. E agora, essa lateral, eu vou apagar. Lembra que eu falei sobre apagar aqui? Quando a gente apaga, além de diminuir aqui a intensidade da cor, se eu descer demais, o que vai fazer criar uma proporção de alargar, né? Eu vou apagar aqui para voltar a ficar fininho. E assim eu tô diminuindo a intensidade. Por quê? Porque não é a intenção deixar aqui, ó, esse nariz muito escuro. Senão, gente, a gente só cria uma sombra. Senão fica muito estranho. A gente só cria sombra mesmo, tá vendo? A gente só criou uma sombra. Eu vou limpar esse pincel ainda. E só. E, gente, aqui pronto, agora vamos... a gente basicamente fez aqui um contorno, né? E agora nós vamos selar a pele. Como que nós vamos selar? Com pó translúcido, vou deixar minha pele bem selada. Eu gosto muito de selar a pele, porque eu acho que isso dá um acabamento mais bonito, eu acho que segura... Acho não, isso fixa, né? Muitíssimo mais a maquiagem. A Elisângela disse que o sonho dela é aprender a fazer esses contornos. Elisângela, tudo isso na maquiagem é muita prática. A prática, gente, é contorno, é delineado, é esfumado, próprio esfumado em tudo que a gente praticar, até porque você vai conhecer mais o formato do seu rosto e tudo isso vai facilitar. Então eu vou usar aqui o pó compacto, o pó translúcido, para depois utilizar o pó compacto. Vocês já sabem que eu só faço com essa esponjinha aqui, né? Então eu vou pegar ela aqui. Nem tem produto vincado aqui, mas se tivesse eu já tiraria o excesso de produto que tivesse acumulado na linha de expressão. Então peguei aqui um pouquinho e vou dando batidinhas. Não arrasta esse pó. Agora você só vai selar onde já existe cobertura, então não arrasta, tá? Dando essas batidinhas. Então, a pele aqui no nariz eu sempre entro, mas aqui no contorno não vou entrar. Lateral. Não arrasto nada, tá? E aqui eu vou fazer a mesma coisa em toda a pele, somente não vou entrar só aqui mesmo. Aqui o restante eu vou passar todo. Todos os tipos de pele pode usar pó translúcido, só que aí o que a gente vai fazer daqui a pouco, que é o polimento com pó compacto, isso sim vai ser feito com um pó da cor da pele. No caso, uma pessoa de pele morena vai utilizar, ou pessoas de pele preta, né, retinta, vão utilizar um pó da cor da pele. O pó compacto. Veja só que é sempre com batidinhas. Tem muita gente que me pergunta assim, então não pode arrastar o pó na pele? Eu só arrasto, né, fazendo esse polimento com pó translúcido. Desculpa, com pó compacto. O translúcido eu só faço essa forma de aplicar. Mesmo, colocando, né, depositando ali o produto. E agora eu vou fazer aqui a aplicação do pó compacto com o pincel do blush, ou do pó. Por que eu vou usar do pó? Né, porque ele é fofo. Se eu fosse usar um pincel do blush aqui agora não daria certo. Eu utilizo sempre esse pincel aqui do pó porque ele é molinho, ele é fofinho. Então ele vai espalhar sem marcar. Então eu vou usar aqui o pó compacto Bege 1, que é o pó da cor da minha pele. Vem colocando ali. Deixa eu só...
Venho selando, né? Aqui eu vou ter esse restinho, só o restinho, que eu só passei aqui por cima desse contorno ali. Mas eu fiz esse polimento da pele. Eu gosto muito, muito desse polimento final da pele. Por quê? Acho que deixa a pele mais bonita, acho que deixa a pele assim mais aveludada. Retira, né? Primeiro retira ali o excesso do pó translúcido, então a pele já está assim com um aspecto mais aveludado. Se eu fosse fazer agora um contorno, se eu fosse fazer um contorno, aplicar um pó compacto aqui por cima, eu poderia aplicar levemente um pó compacto. Só que como eu vou usar o bronzer, aí eu já não vou usar o compacto aqui, tá? Então eu vou usar aqui o novo bronzer. Eu vou usar esse que é o Gilded Glow. Gente, ele é um bronzer maravilhoso, só que ele tem que maneirar a mão porque ele é muito pigmentado, senão vai ficar muito escuro. Então eu venho aqui, eu vou usar o mesmo pincelzinho, inclusive deixa eu dar uma limpadinha antes. Vou usar o mesmo pincelzinho do pó, porque eu acho ele mais fofo e eu acho que vai deixar menos marcado. Então eu vou aplicar aqui por cima com leveza. Fiz a aplicação ali, já tem ali uma cintilância, né? Se eu colocasse muito produto com muita força, já ia ficar muito marcado. E claro que já é evidente, né? Porque é um contorno. Ele é lindo. Dá pra usar sozinho também. Quem preferir usar contorno em pó, dá pra usar ele sozinho também. Em breve eu vou colocar um vídeo pra vocês, tá? Então agora eu vou limpar esse pincel. Vou usar o mesmo pincel ainda de pó e passar um pouquinho de blush. Vou usar o Shine, porque eu gosto eu prefiro assim usar uma cintilância, tanto uma cintilância quanto um pouquinho de cor. Mas quem prefere um ar mais bronzeado já poderia parar aqui, né? Então eu vou passar somente aqui na maçã. Quem tem uma bochecha proeminente não tem necessidade de passar aqui um blush na maçã do rosto. Mas poderia passar um pouquinho aqui, ó, levemente abaixo. É que eu passo na maçã do rosto, porque eu tenho meu rosto fino, só que eu não gosto de deixar ele assim, com um aspecto tão fino, então... Por isso que eu evidencio um pouco mais esse blush. E pele aqui, deixa eu dar uma limpada nele. Vou encostar aqui nesse pó no pó. Só pra tirar aqui um pouquinho. E pronto, gente, pele pronta. E agora nós vamos fazer aí a sobrancelha. Vou desenvolver ela aí com um pouco mais elaborada, tá? Não vou usar somente o Brunet, que é um produto que eu uso muito, né? O lápis de sobrancelha Brunet, que dá assim pra ficar mais marcada, mas eu vou desenvolver ela de uma forma mais elaborada ainda. Vou colocar na plaquinha. Então eu vou depotar 2 produtinhos. Vou criar uma pasta de sobrancelha utilizando 2 produtos, que é o Dark Blonde e o Dark Brunet, tá? Porque eu acho o Dark Brunet muito escuro pra mim e o Blonde muito claro. Então eu faço uma misturinha. Só que tem que ter cuidado porque esses produtos, eles dois secam muito rápido, tá? E aí senão a gente não consegue desenvolver uma cor idêntica à outra, né? Ficar com uma sobrancelha diferente. Então fiz essa depotagem aqui. Olha ali, coloquei os dois, as 2 cores. Deixa eu pegar. Com o pincelzinho, eu tenho dois pincéis desses, um só pra sobrancelha e um só pra delineado, porque senão a gente usa no delineado, depois eu construir uma pastinha dessa, fica muito escuro. Misturei os dois aqui, criei, né, a pastinha ali e vou até juntar, porque como ele seca muito rápido, eu vou deixar ele junto aqui na plaquinha. E já venho construir a sobrancelha. Vou criar um risco aqui, ó. Vou tentar deixar bem pertinho pra vocês. Um risco.
Olha só. E agora vem subindo. Então, por ser uma pastinha, né, ele preenche bem os fios. Quem tem muitas falhas vai adorar fazer dessa forma. Vou pegando mais um pouquinho devagarzinho. Essa região aqui vamos deixar mais clara. E aquela região aqui de cá, que é onde a gente coloca um pouquinho mais de cor. Até porque nós temos mais falhas aqui nessa região. Feito isso, já venho pentear esses fios aqui, porque a pastinha de sobrancelha, ela é um produto que deixa os fios durinhos, né, ali no lugar. Então, já penteio para deixar ela bem certinho no lugar enquanto não está totalmente seco. Mas olha só a diferença que faz, né? O quanto a nossa sobrancelha, o nosso olhar, ele é expressivo. Então, isso muda bastante. Peguei aqui, pincelzinho ali, de novo. E aí, vou criar aqui um risco bem na linha. Gente, quando nós estamos com a sobrancelha bem feita, o design dela mesmo bem feito, claro que isso se torna muito mais fácil, né, para desenhar, porque daí a gente vai desenhando ali onde já está pronto o design. No máximo a gente vem preenchendo. E vem finalizando com essa ponta bem fininha. E sobrancelha pronta, desenhada. Qual é o pincel? Que pincel é esse que você usou para desenhar a sobrancelha? É o pincelzinho Duo aqui, ó. Que esse tem a escovinha da sobrancelha. E aqui tem o delineador, né? É a pontinha que tem o delineador. Deixa eu até limpar, deixa eu deixar ele sequinho. Esse daqui que é o chanfradinho. E aí só vou aqui pentear os fios. É o pincelzinho Duo. E agora vamos lá, né, fazer a nossa sombra. Gente, nós vamos observar bem essa sombra que a gente vai fazer bem mais acabamentos do que naquela primeira maquiagem que nós fizemos. Porque aquela primeira nós já construímos ela ali. Nessa maquiagem nós temos bem mais acabamentos. Então eu vou usar aqui, inclusive eu comprei 2 pincéis, né? Antes eu fazia só com esse, mas a gente utiliza ele também. Mas eu amei esse pincel, ele tem um formato excelente, não é duro, não é tão mole, então assim, perfeito. O pincel literalmente é perfeito, por isso que eu já comprei logo, foi 2. E ainda não comprei mais, né, porque vocês sabem que tem um limite aí, né, então eu deixei para as minhas amigas venderem. Falei para elas que se elas quiserem me vender outros, elas me venderiam também. Mas por quê? Porque eu sempre gostei de ter pelo menos 2 pincéis de esfumar, eu sempre tenho, tá? Inclusive, esse pincel aqui, quando eu comprei, que eu comprei só um, eu arrependi muito de ter comprado o outro, e acabou. E aí eu sofria, porque eu queria mudar de sombra, eu não gostava, eu gostava muito dele, né, gosto, só que eu gosto de ter 2, pelo menos 2, sempre tenho 2 pincéis. E agora a gente vai começar aqui, vou fazer a aplicação do corretivo Light Bege aqui na pálpebra, a mesma coisa, tá? A mesma cor que eu usei. E vou pegar essa esponjinha de precisão. Isso aqui foi a mesma cor que eu utilizei. Gente, essa esponjinha de precisão aqui, ela é excelente porque aí a gente não expande muito ali. Então eu adorei ela. Ela é molinha quando ela está úmida, né? Poderia ser primer de sombra também, mas eu gosto muito de fazer a aplicação aqui na pálpebra do corretivo. E agora eu vou dar uma dica de ouro para quem quer fazer um esfumadão aí, bem alto, bem
bem intenso, né? Vou pegar a cor do meu pó compacto, pode ser também o pó translúcido, tá? Poderia ser o pó translúcido. Aqui, meu pó compacto. E vou pegar um pincel, vou até pegar esse que é maior. Gente, eu vou selar essa lateral aqui. Por que eu selo essa lateral? Aqui. Porque quando eu vier aqui, gente, com o pó da sombra, quando eu estiver subindo, ele vai encontrar com o pó. Quando encontrar com o pó, vai me ajudar a não deixar um esfumado ali, sem marcações. Então, selei essa região. E vou pegar aqui o pincelzinho de esfumar com a sombra Cinnabar. Sombra Cinnabar. Gente, não comece. Deixa eu pegar o outro pincel limpo só pra mostrar pra vocês. Supondo que aqui tivesse sombra, nunca comece a fazer a aplicação da sombra aqui. A gente começa aqui porque daí nós vamos expandir o esfumado. Se você começar a aplicação da sombra aqui nessa região, o que vai acontecer? Você não tem lugar para ir mais, né? Não tem como expandir mais. Então, o esfumado errado começa muito quando você já começa a aplicar aqui, já distante, né? Ultrapassando ali o côncavo mesmo. Então, a gente vai começar a aplicar nesse cantinho para depois subir essa sombra. Então, eu venho depositando a sombra. Mesmo quem tem ali uma pálpebra com o formato da pálpebra mais caído, uma pálpebra gordinha, esse tipo de maquiagem que tem esse formato aqui, né? Agora eu já vou começar aqui, ó. Esse formato que é mais escuro no cantinho e mais claro no cantinho interno, fica super bonito. Não tenham medo de subir essa sombra. E dá super certo esse tipo de olho em todos os formatos de olhos, né? Mesmo quem tem um olhar com um formato mais caído. É só não trazer tanto pra cá. É só subir bem aqui, ó. Não tem medo, gente, de subir essa sombra. Estou fazendo aqui em movimentos circulares. Essa região aqui que nós temos o arco da sobrancelha. Já vou limpando o pincel, só para tirar mesmo a sombra. E olha aqui, isso está encontrando com o pó compacto. Então, quando está encontrando com o pó compacto, que ele está selado, ele vai evitar de deixar marcado a sombra. E olha, já fica a Cinnabar já deixa um olhão, né? Sempre em movimentos circulares e movimentos leves. Vou pegar esse pincel aqui que não tem nada. E passar somente nessa lateral. Por isso que eu vou mudando de pincel. Eu sempre gosto de ter mais pincéis. Os de esfumar. Do restante, gente, super tranquilo ter só um. O de esfumar que eu gosto sempre de ter ali sempre pelo menos dois. Mas olha o tanto que a Cinnabar já é uma sombra super bonita, que daria pra usar somente ela aqui, né? Então de cá agora eu vou pigmentar. Como a Cinnabar é uma sombra, né? Que já coloquei bastante ali, mas poderia ir colocando menos pra pigmentar. Olha as duas sombras, a diferença. De cá tava do mesmo jeito, né? Gente, quem aí gosta de olho preto, assim, do olho bem preto mesmo e gostaria de aprender? Que nós vamos ter essa aula bônus pra vocês dia 9 de dezembro. Aqui, ó, esfumando, restinho da sombra que eu vou subindo. Então, eu não subo com aquela quantidade de sombra. Imagina aquela quantidade de sombra que eu coloquei quando eu pigmentei aqui, se eu tivesse colocado ela alta.
como que não ia ficar, né? Ia ficar, já não ia conseguir subir esse esfumado. E venho dando essa batidinha. Tem muitas pessoas que gostam de olho preto, olho bem escuro ali, né? Mas claro que muitas pessoas acham um desafio fazer um olhão escuro. Só que, gente, não tem muita... Não tem tanto segredo. Tem um jeito de fazer, né? Mas tem um jeito de fazer, de conhecer o formato do seu olho ali pra desenvolver ele da forma correta. Movimentos circulares, vou aqui espalhando. E pronto, passei a Cinnabar e agora deixa eu dar só mais uma esfumadinha aqui. Gente, agora eu vou voltar aqui com a sombra Mahogany. Poderia ser a Mahogany, poderia ser Express, mas eu vou utilizar aqui a Mahogany. Poderia ser o Cocoa. Vou utilizar aqui... Ah, não, quero mudar de pincel. Esse aqui que era o que eu usava com o Cinnabar. Aqui, ó. Mahogany. E vou escurecer esse cantinho. Só que tem que ter cuidado, tá, gente? Não sobe tanto agora. Eu vou escurecer aqui, mas não subir tanto. Não vou subir tanto quanto a sombra Cinnabar. Já vou limpar aqui o excesso no meu pincel. E dando batidinhas. Olha só como já deu uma escurecidinha ali, né? Usei a Mahogany. Então, aqui eu só usei Cinnabar e Mahogany até agora. Levemente subindo. E ó, de cá ficou mais claro, então eu vou observando sempre essa intensidade. Porque senão a gente fica com o olho mais claro e o outro mais escuro. Vou limpar bem esse pincel. Tirei bem ali o excesso. Tem sempre uma toalhinha no meu colo, tá, gente? E vou fazendo aqui, ó, esse movimento circular. E agora, com aquele primeiro pincel que tinha a sombra Cinnabar, vou pegar... Gente, eu coloquei... Olha aqui, não sei se dá de ver aí, mas é bem pouquinho, mesmo. Só pra unir as duas aqui, ó. Pra construir um acabamento, que é o que nós falamos lá no início da aula. Que é uma maquiagem mais elaborada assim, tem bem mais acabamentos. Então, eu gosto muito do acabamento da maquiagem. Então, eu coloquei ele mais um pouquinho, bem pouquinho. E vou unir. Lateral aqui. Só o excesso, nunca traz sombra, o excesso da sombra aqui, gente, porque senão a gente não consegue manter esse esfumado. Então, é uma sombra totalmente diferente de acabamentos em relação à primeira e à segunda aula que teve, né? Nós tivemos aqui bem mais acabamentos nessa sombra, que é uma sombra mais escura. E aqui, só vou diminuir a intensidade, limpar esse pincel aqui, deixa eu só diminuir essa intensidade, porque eu já vou chegar com uma sombra clarinha. Aqui eu vou usar
este pincel aqui de aplicação, tá? Esse pincelzinho de aplicação, diferente desse pincel que é gordinho pra gente poder esfumar. E vou usar essa sombra aqui que é mate, que tem um fundo mais amarelado, que é a Biscotti, né? Então eu vou usar ela aqui. Eu vou aplicar ela nesse cantinho. Quem tem aqui os olhos bem espaçados, não ultrapassa esse cantinho aqui, tá? Eu vou ultrapassar um pouquinho. Vocês vão ver aqui, peraí. Deixa eu depositar a sombra. Deposito a sombra. E olha aqui, eu vou ultrapassar ali, ó. Mas quem já tem os olhos espaçados, não faça isso, porque senão você vai dar a impressão de espaçar ainda mais. Diferente... Eu vou misturar ela ali, já vai mesclando facilmente. Diferente de quem tem um formato dos olhos bem próximos. Aí, quanto mais espaçar aqui, ó, quanto mais aplicar o clarinho ali naquele cantinho, mais vai dar a impressão de espaçar. E aqui... dando essa batidinha, que daí eu vou encontrar com a sombra mais escura. Poderia utilizar perfeitamente a sombra sem pigmento, né? Mas aqui a gente vai colocar um brilhinho. E só vou voltar com o mesmo pincelzinho que eu usei esse na barra, fazendo esse acabamento aqui pra não deixar nada marcado. Poderia usar assim essa sombra, gente, toda mate. Tem muitas pessoas que não gostam de brilho, né? Então não utiliza nada com cintilância e usa uma sombra que seja toda mate. Aqui eu vou fazer a aplicação de um pigmento. Eu vou colar ele com primer de sombra somente porque é pigmento. Se fosse glitter, que o glitter é muito mais grosso, não daria, porque o glitter não tem precisa de cola especial, cola mesmo. Já o pigmento, ele cola que ele é bem mais fininho, né? Eu vou usar um que é laranjinha, inclusive. Ele é o 166 da Asa de Borboleta, da Bitarra. Ele é a Asa de Borboleta. Ele é bem fininho, gente, eu nem vou levantar ele aqui, que ele tá muito cheio, mas eu vou levantar devagarzinho, porque senão cai tudo. Ah, assim já fica realmente lindo. Vou colocar aqui um pouquinho do primer e pegar um pincelzinho redondo, molinho. Eu sempre gosto de pegar um pincel assim mais molinho. Nossa, coloquei demais primer aqui, nem vou usar essa metade. Até porque se a gente colocar muito ali, olha aqui o tantinho que eu coloquei. Se eu colocar muito, ele já vai ficar com aspecto de muito prensado. Não pode colocar tanto. E vou dando aqui batidinha somente nesse meiozinho aqui. Nem pra lá, nem pra cá demais, nem pra lá demais. Dei essa batidinha ali. E agora eu vou pegar. Coloquei aqui, ó. Gente, é bem leve. Se não fizer isso aqui leve, fica com aspecto de estar prensado. E esse brilhinho ali que é mais laranjado. Coloquei ali um pouquinho mais só pra tirar essa divisa. E fica assim, esse brilhinho laranja. É o 166 da Bitarra, que é a Asa de Borboleta. Pouquinho aqui. Vou colocando sempre de pouquinho. E ali naquela lateralzinha, onde não tem nada, eu venho com o dedo onde não tem nada, só pra diminuir a intensidade. Porque onde for
Acaba que onde vai o primer, vai o pigmento. Então, super lindo. Aqui, vou até tirar esse restinho aqui da mão. Ui. E agora eu vou fazer a aplicação do lápis preto. Quem aí gosta de lápis preto, em uma maquiagem mais elaborada até passaria. Durante o dia já não faria esse olho, né? Eu poderia fazer mais só o marrom e uma sombra clarinha, mas não colocaria tanto brilho. E também não colocaria aqui tanta sombra escura. Não faria a sombra assim tão escura. E nem o lápis preto tão intenso, porque eu vou fazer uma linha mais grossa. Quem não gosta dessa linha mais grossa, é só fazer uma linha mais fina, tá? Eu vou aplicar aqui toda a linha d'água. Deixei ele bem preto, a linha d'água. E agora eu vou construir aqui uma linha grossa. Se não esfumar imediatamente, ele seca e a gente não consegue deixar um acabamento mais bonito. Então eu venho esfumando aqui, ó, imediatamente. Como a pele embaixo está bem seladinha, esse lápis não vai borrar. Só que se a gente não esfumar aqui rápido, daí a gente não consegue tirar essa marcação do preto. Mas olha, já fica um olhão, né? Passei aqui embaixo, vou passar na linha aqui. Já estou preparando para a linha dos cílios. Deixar uma linha bem fininha. Já dá uma mudada, né? Quem quer uma maquiagem ali mais elaborada, quem aí acha que olho preto diminui o olhar? Gente, o olho preto não diminui. Se eu passar somente na linha d'água, deixa eu passar aqui pra vocês verem. Não, vou passar daqui a pouco, só que eu vou esfumar aqui primeiro. Se eu passar somente na linha d'água, vai ficar realmente com a aparência de estar menor. Agora, quando a gente dá uma expandida assim, aí não. Coloquei aqui um pouquinho da Mahogany e um pouquinho da Espresso, que é mais escura. Em quanto tempo você faz essa maquiagem? Se eu tiver sem conversar aqui em mim, eu levo mais ou menos uns 45 minutos, por aí. No máximo. Ou não, às vezes eu tô com muito tempo, a gente fica ali, né? Fazendo. Mas assim, se eu tiver normalmente, eu levaria 45 minutos, 50 minutos pra desenvolver toda a maquiagem. Uma maquiagem assim, né? Bem elaborada. Eu vou pegar aqui a Cinnabar. Passei um pouquinho embaixo. Mais baixo que esse outro escuro aqui. Que eu quero aqui meio intenso mesmo. Pega um pincel aleatório aqui, sem nada, só pra dar essa esfumada. Então, aqui é uma linha mais grossa, né? Um olho aqui mais grosso. Quem não gosta, não faz assim tão grosso. E vou passar. Se eu passar somente na linha d'água, aí sim parece que ficou menor, tá vendo? Se eu passar só essa linha fina. Qual o pincel que eu esfumei? Foi esse pincelzinho aqui, ó.
O pincelzinho lápis, tá? Isso é demais, estou adorando suas aulas, obrigada por tanto conhecimento. Obrigada, Aline, eu que agradeço. A Gilmara também, obrigada. A lista dos produtos vai estar aqui disponível para vocês, tá? Dentro do link. E a Cristiane perguntou se pode fazer esse olho em olho pequeno. Com certeza, vai ficar super evidente. Gente, não fica com medo de subir a sombra. Se a gente não sobe a sombra, nós deixamos de aproveitar muito mais o espaço ali da pálpebra, tá? Então não fica com medo de subir a sombra. A Gilmara diz que pena que está acabando. Essa né, seria a nossa última aula. E nós vamos ter uma aula bônus no dia 9. Quem entrou aí depois, nós vamos ter uma aula bônus de olho preto e pele super contornada também. Dia 9 de dezembro. Então, passei ali e vou passar a linha fina. Esse pincelzinho lápis aqui que alguém perguntou, sem ele a gente não conseguiria fazer esse esfumado, gente. Por quê? Ele é mais preciso, né? Ele é mais durinho, que aquele de fazer a aplicação, por exemplo, ele é mais mole. Só que eu não conseguiria manter esse esfumado aqui. Que bom, gente. Obrigada, Gilmara, Andresa. Te mandei um e-mail com dúvida sobre o blush. Às vezes parece que o blush não aparece em mim. Gente, faz a aplicação com a pele úmida ainda, antes de selar, tá? Quando você quer deixar o blush um pouco mais evidente, faz a aplicação com a pele úmida. Se a sua pele já estiver toda selada, não que não possa fazer. Se a sua pele estiver toda selada, já vai ficar mais difícil de pigmentar mesmo, tá? Vou adorar a aula com olho preto. Nunca soube fazer, sempre deixei borrado. Mas isso daí, então, nós vamos fazer uma super aula com o olho preto. Gente, vai ser maravilhosa essa aula. Eu vou dar muitos detalhes desse olho preto, tá? Vocês não percam essa aula. Vai ser dia 9 de dezembro, vocês vão receber o link aí também. E agora, eu vou aplicar os cílios postiços. A gente precisa observar que cílios postiços aqui, eu particularmente gosto de utilizar uns cílios... Obrigada, Andresa, lindíssimo até sem make. Até com as olheiras, né, gente? Mas a gente precisa observar que, como você gosta dos cílios, eu particularmente prefiro os cílios mais naturais. E quando você tem o comprimento, né, o comprimento dos cílios, eu prefiro mais curtinho. Mas quando você tem a largura aqui, curtinha, né, você precisa saber que tem que recortar sempre a parte externa e nunca o cantinho interno, porque o cantinho interno é o menorzinho, então ele fica aqui pro lado de dentro. Esse daqui é sempre a lateral. Então, vocês vão aprender muito. Eu vou recortar um piquezinho só desse cantinho externo. O que eu vou cortar aqui nesse cantinho interno é só uma linhazinha que fica assim, ó. Levemente, não cortei nada do próprio cílio, só cortei uma linha que ficou sobrando pra não ficar incomodando no cantinho do olho. Aqui, ó, só tem um pedacinho da linha. Mas eu gosto desses cílios assim, mais naturais. E eu indico os cílios da First Kiss, da Make One. Essa cartelinha aí de cílios, ela tem esse efeito mais natural aqui. Parabéns pela aula top, maravilhosa, gratidão. Gratidão é toda minha, gente. E que bom que vocês gostaram dessa aula bônus, que vai ser maravilhosa. Vou aplicar aqui agora a cola, gente, somente na linha aqui, ó, dos cílios. Vou aplicar aqui na linha dos cílios. Essa daqui é a Magic da Atelier Paris. A dica é, não cole agora, a gente vai separar aqui. Eu vou separar esses cílios, deixar ele reservado ali.
Ai, que bom, Clarice. Vou deixar esses cílios reservados e agora vou passar um batom. Gente, eu poderia passar aqui vários batons. Poderia passar um batom escuro, um mais claro. Eu vou passar um batom que eu gosto demais. Eu vou passar o Belíssimo Nude. É um batom que eu uso muito. Primeiro eu vou passar o lápis de boca. Esse aqui é o rosé. Quem me acompanha aí nas redes sociais sabe que quase todos os batons eu utilizo ele, né? Como o Belíssimo Nude é um batom bem claro, o que eu vou fazer? Vou diminuir essa linha, essa marca da linha. Esse aqui é o Nude Passion. Ah, seu cabelo eu acho muito lindo também. Adoro cabelo alto na frente. Gente, eu sempre gosto de ter meu cabelo aqui, que ele fica mais alto. E é o jeito de secar, tá? Sempre seco com a franja por baixo, com a escova por baixo e a franja por cima, tá? Se eu secar ao contrário, meu cabelo fica pregado na cabeça. Belíssimo Nude. Enquanto isso, minha cola tá ali secando. Olha que esse batom é lindo. Sou apaixonada nesse batom. E aí, como vocês sabem, eu já tiro esse excesso aqui, ó. Nunca coloquei cílios postiços. Olha aí, Andressa, vamos testar, gente. Por quê? Fica bem bonito, né? E dá uma realçada, mas observa só. Deixei a colinha secando e aqui, ó, fica grudando. E dá pra deixar mais um pouquinho ainda. Inclusive, eu vou passar máscara de cílios aqui nos cílios inferiores, porque é sempre bom deixar secando. Porque ela fica, quanto mais grudenta essa cola ficar, melhor. Já vou passar aqui nos cílios inferiores, enquanto dá mais uma secadinha ali. Olha a posição que eu estou passando. Alguém escreveu ali, deixa eu ver. Belíssimo Nude é meu preferido. Foi Clarice, foi o Belíssimo Nude. Gente, eu poderia dizer perfeitamente que o Belíssimo Nude é um dos meus batons favoritos. Também. Nem sei quantos que eu já usei. Belíssimo Nude, Nude Passione. Só que o Nude Passione é um pouco mais escuro, né? Mas essa aqui, lápis de boca rosé com Belíssimo Nude, poderia, assim, ó, ser o meu batom da vida. Esse aqui eu usaria todos os dias. Se tivesse só esse, de escolher só um, poderia ser ele perfeitamente. Então agora, vou pegar aqui os cílios com o auxílio de uma pinça. Eu gosto de utilizar o auxílio de uma pinça. E vou pegar, gente, aqui, ó. Não estou encostando na cola, mas eu peguei no centro. Então eu vou colar aqui o centro primeiro, pra depois colar essas laterais, tá? Então, olha aqui, vou segurar. Colo ali, ó, o centro. E agora eu vou colar as laterais, tá? Tá na pele, bem próximo à linha dos cílios superiores. Deixa eu dar uma ajudinha aqui com o dedo. Sempre dou esse empurrãozinho aqui. Por quê? Ele vai entrar ali. Por que eu travei a boca aqui? Eu não sei. É igual quando a gente tá passando máscara. Tenta conversar passando a máscara. A gente trava a boca aqui. Mas então passei aqui. Observa que a ponta dos cílios não está sobrando, não tá pra cá. Porque isso vai deixar os seus olhos aí com o aspecto dos olhos, né, bem caídos. Então eu vou pegar aqui os de cá. Colo ali esse centrinho.
E vem colando a lateral. Dou esse empurrãozinho e uma dica, gente, não mexe nele agora, tá? Ele precisa secar. Se eu tentar mexer agora, passar cola passar delineador aqui em cima, passar máscara de cílios agora, nossa, tem uma grande chance de dar tudo errado. Ah, eu observei aqui, ó, que eu não passei, sabe o que? Na minha maquiagem, iluminador. Não seja por isso, nós vamos, enquanto tá secando, a gente vai passar agora. E vamos falar aí do certificado, né? Que vocês vão ter o certificado. Só vou passar aqui o iluminador, vou limpar o pincelzinho do blush, porque eu uso a pontinha. E vou pegar aqui, ó. Vou passar aqui. Nossa, numa maquiagem mais elaborada, tanto que o iluminador fica bonito e eu esqueci de passar. Eu gosto de deixar ali. Já falo com vocês aí, gente. Já leio os comentários de vocês enquanto esse cílios está secando. Usei o Glazed. Esse aqui é o iluminador Glazed. Nem potencializei ele. Assim, nem coloquei... molhei nada. Não molhei nada. Só deixei ali. Nossa, dá uma mudada, né? Eu gosto de deixar ele iluminando aqui também, ó. O batom que eu adoro é o Nude Passione. Vou usar esse porque eu amei a cor, é mais claro que o meu. Pra remover os cílios postiços, não cai os cílios naturais? Gente, de forma alguma, tá? Gente, não cai de forma nenhuma. Super tranquilo. Igual essa semana. Essa semana eu tô usando os cílios postiços todos os dias. Porque é a terceira aula das turmas, né? Então eu uso todos os dias, fica super tranquilo. Vou finalizar aqui, enquanto ele está secando, enquanto só ele está secando aqui, vou finalizar aqui pra vocês uma informação bem importante, tá? Dentro do mesmo link que vocês estão, dentro deste mesmo link, tanto quem está assistindo ao vivo, quem está assistindo essa aula gravada, vai poder solicitar o seu certificado. É só você rolar aqui pra baixo, rola aqui dentro dessa mesma tela, rola aqui pra baixo, e coloca o seu nome e o seu e-mail. Então você vai solicitar o seu certificado dessa forma, tá? Seu nome completo e o seu e-mail. Cuidado para não colocar o e-mail errado, tá, gente? Então coloca o seu nome completo e o seu e-mail para fazer a solicitação do seu certificado. É o seguinte, se você não receber em 2 ou 3 dias úteis, gente, o certificado vai estar lá na caixa de spam ou mesmo na lixeira, tá? Porque, como vocês nunca receberam um e-mail deste e-mail que nós vamos encaminhar, ele pode ir para lixeira. Então, todo mundo que fizer a solicitação vai receber, sem exceção de ninguém. Todas vão receber, tá? E aqui, só não se esqueça, então, de solicitar aí o certificado. E agora eu vou fazer... Vou finalizar. Ainda poderia deixar essa cola secando mais um pouquinho. Mas já vou finalizar aqui. Olha como que eu vou fazer. Gente, essa caneta aqui, essa caneta delineadora, não tem mais nada nela. Já secou, secou não, porque eu usei até acabar. Tem tempo, só que eu guardei essa daqui porque eu gosto de pegar o delineador em gel, porque a pontinha dela é excelente pra fazer esse acabamento aqui, ó. Tampar essa colinha. Depois que ela seca 100%, ela não fica ela não fica branca, mas ela fica transparente, fica brilhando, não gosto. Vou fazendo esse acabamento. Foi delineador aqui na pontinha, já vou tirar pra nem secar, pronto. Já vou finalizar aqui pra eu conversar aí com vocês. Gente, deixa eu só finalizar o olho aqui
para eu ver os comentários de vocês. Então eu vou pegar, eu prefiro a Lash Love aqui, tá? Prefiro ela porque ela consegue pentear ali os fios. Então olha como que eu faço a junção dos meus cílios naturais com os cílios postiços. Porque às vezes o cílio está incomodando um pouquinho, é só falta de fazer essa junção aqui. Que daí ele assenta ali. E já dá uma mudada também, ele dá uma evidenciada, né? Deixa eu só secar aqui esse cantinho. E olha ali, já dá uma mudada. Pronto. E make pronta, gente. Assim, uma make nada básica, né? Claro que... Gente, muito obrigada. Muito obrigada. Finalizamos aqui a nossa terceira aula. Mas nós vamos ter aí uma aula bônus de olho preto, que eu sei quantas pessoas querem aprender aí esse olho preto, né? Nós vamos ter... Vou te fazer uma pose aqui pra gente tirar uma foto. Eu sei se vocês gostam do meu cabelo alto, eu também gosto. Vou deixar ele bem alto aqui. Vocês querem que eu coloque aqui pra vocês publicarem o bronzer? Deixa eu tirar aqui. Às vezes vocês querem publicar com o bronzer. Vou deixar assim. Não, gente, tem que... Peraí. Pronto. Então, pessoal, finalizamos aqui a nossa aula, nossa terceira aula. Vamos ter aula bônus, né? Então, eu tenho certeza que vocês vão gostar aí dessa aula, vai ser incrível. Eu aguardo vocês lá, que eu vou preparar várias formas de fazer, vários conteúdos para facilitar a aplicação desse olho preto. Essa aula vai ficar gravada para vocês por 48 horas, para que vocês possam assistir novamente. Quem não conseguiu assistir a aula ao vivo, não se esqueçam de solicitar o seu certificado, tá bom? Eu quero agradecer todas vocês que participaram, muito obrigada a todas vocês, muito obrigada a Adriana que esteve aí presente comigo, né? Quantas conversas foi até nós fecharmos, colocar todo mundo no grupo, que é bem difícil aí, mas tá tudo certo no final. Adriana, muito obrigada pela sua compreensão de tudo. Obrigada a Dani Reis Nacional, que também está participando. Andréa Ponte Rocha, muito obrigada também a todas as diretoras e consultoras que estiveram aqui. Minha gratidão a todas vocês. Que bom que vocês gostaram. Obrigada, gente. Obrigada, obrigada. Então, não se esqueçam de solicitar o certificado de vocês, combinado? Então, até a próxima aula. Beijos, tchau, tchau!